Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em São Paulo para mais um Papo de Especialista podcast. Meu convidado de hoje é um colega de mercado. A gente troca serviços, tem hora que ele trabalha conosco, tem hora que nós trabalhamos com ele. Eu estou hoje aqui com Henrique Martins, consultor master da EQMA, e você vai gostar demais desse bate-papo. Vai ser, talvez, dos nossos podcasts o mais técnico. E hoje nós vamos centrar nossa discussão muito sobre o tratamento biológico. E hoje a estrela da vez é o SBR. Ah, o que é o SBR? Bom, fique conosco que você vai entender. Então, puxe sua cadeira e vem comigo para mais um Papo de Especialista podcast. Henrique, bom dia, né? Queria te dar as boas-vindas aqui. Eu sei que nossa conversa vai ser extremamente enriquecedora para a audiência, né? Então, bem-vindo ao Papo de Especialista. Legal, Luiz. Muito obrigado, né, pelo convite. Prazer estar aqui para conversar contigo, trocar as experiências, figurinhas. E espero que seja um bom papo para todos. Não, com certeza, Henrique. Bom, antes da gente começar, a gente tem uma pergunta retórica, né? Porque as pessoas às vezes estão curiosas para saber quem é o Henrique, né? Então, eu vou fazer a pergunta que muita gente quer saber, né? Então, quem é o homem por detrás do crachá, né? Muitas vezes as pessoas te acompanham no LinkedIn ou nas suas aparições aí nos seus clientes, né? Mas afinal de contas, né? Quem é o Henrique Martins? Bom, começar dizendo que o meu relógio me entrega, né? Eu sou corredor, então eu tô com o meu Garmin aqui, como sempre, né? Então, o esporte faz parte da minha vida, assim, né? A corrida ensina disciplina, resiliência, persistência, disciplina, enfim, né? Então, eu tenho isso como base, né? E, assim, sou um cara muito bem-humorado, estou sempre conversando com as pessoas, eu ouço muito dos meus clientes e amigos que eu tenho aquele estilo professor, de explicar as coisas, de facilidade de explicar coisas difíceis e coisa e tal. E isso tem proporcionado aí diversos frutos, né? Não só na parte de tratamento de água, efluentes, né? Na parte profissional e pessoal. Tal. Então, até me trouxe até aqui, né? Com certeza. E me fala um pouco assim, né? Um pouco da tua trajetória profissional, né? Onde o Henrique se formou, quais foram... por que você chegou, por exemplo, para ser um homem de águas, né? Eu gosto de brincar assim que... às vezes nós somos os engenheiros de merda, né? A verdade é que tem muita diferença, né? Ser um engenheiro de merda e um merda de engenheiro. Exato. Você sabe bem disso que eu tô falando. Então, fala um pouco pra audiência. Eu sei que você é um cara também versado em efluentes, né? A EQMA tem um DNA muito parecido com o da Láguas, né? E daqui a pouco eu vou falar pra você que tá curioso pra saber, né? Como que dois possíveis concorrentes estão aqui discutindo. Você já vai entender que na vida... Quando a gente encontra as pessoas com o mesmo propósito, isso é muito mais forte do que qualquer questões comerciais. Então, fala para a audiência, Henrique, afinal de contas, né? O que te trouxe até aqui sendo um homem dos efluentes? Muito bem. Eu, na época do vestibular, esbarrei na travinha do direito, né? Quis entrar para a área de direito. Ainda bem que não fiz direito. Fui para engenharia. E quando eu comecei a engenharia, fui na engenharia química. A engenharia talvez uma das mais amplas, que mexe com parte mecânica, elétrica, instrumentação, processos bioquímicos e tal. E eu não sabia para que área eu iria. Eu pensava energia ou água, né? E na época era muito forte sobre petróleo, né? Então estava vertente a essa linha. Aí eu passando uns anos, comecei a me interessar para a parte bioquímica da coisa, né? Parte biológica, e daí eu decidi ir para a área de águas, né? Porque é um mercado mais amplo. A energia como o petróleo, a gente sabe que tem uma certa vida útil, né? E tem novas fontes surgindo, então era um mercado mais restrito. Então eu optei por ir para a área de água, né? E um desafio maior também, né? Porque você mexe com química analítica, físico-química, termodinâmica. Então, assim, envolve uma série de... todo o pacote da engenharia ali, né? E daí eu queria entrar na área de água. Me formei, né? Fazia estágio numa empresa alemã de espumas, né? E na sequência fui fazer cursos para me especializar mais na área de água. Daí na sequência eu entrei no mercado de trabalho, uma empresa de filtros, né? Lá em Santo André. Fiquei lá por um ano e meio aproximadamente, desenvolvendo filtros de areia, brandador, né? Desenvolvendo a linha de águas para eles, assim. Passou um tempo, recebi um convite para uma outra empresa de engenharia um pouco maior,
para fazer equipamentos. Né? Então ali eu comecei a projetar sistema de filtração, carvão ativado, zeólitas, e desenvolver um sistema de reuso de água para postos de combustíveis. Ok. E isso foi um boom na empresa. Né? Eles faturaram de 200 e pouco por mês para 4 milhões, né, em pouco tempo. Esse sistema também ganhou um prêmio de reuso, inclusive até o finado professor Fernando Espanhol, na Fiesp, lá, foi um da parte da banca, da examinadora e tal. E foi muito bacana esse projeto, assim, me colocou num lugar interessante. Né? Então eu tinha uma experiência bacana. Aí eu queria continuar meus estudos. Né? Fiz a pós-graduação, sou engenheiro químico, né, pelo Oswaldo Cruz, e depois lá eu fiz a pós-graduação em Química Ambiental. Ok. Finalizei a Química Ambiental e queria mais. Né? Eu falei, agora eu vou fazer um mestrado. Aí fui pro mestrado, fui lá na Poli, a Escola Politécnica Escola de São Paulo aqui. Daí eu comecei a fazer o processo seletivo, entrei no mercado ali, fui aprovado no mestrado e comecei a trabalhar como estudante de mestrado ali. Nesse momento, eu estava um conflito entre o trabalho e o mundo acadêmico. Né? Eu estava com a agenda mais maluca possível, decidi dar um pause na minha carreira profissional e focar na carreira acadêmica. Eu tinha uma janela curta para fazer um mestrado, então fui fazer. E estou no laboratório fazendo meus experimentos, daqui a pouco liga um fornecedor. Oi, Henrique, faz tempo que a gente não conversa e tal, cadê você? Eu estou aqui no laboratório fazendo meu mestrado. Tá bom. Aí ligou, semana seguinte, outro fornecedor. Ô Henrique, mas tá sumido, cara, esse projeto, tá? Então, eu tô aqui no laboratório da Poli fazendo um mestrado. Ô Henrique, tô com um problema, que você não quer me ajudar não, cara? Dá uma consultoria pra mim? Falei, opa, vamos lá. Aí na sequência, outro me ligou. Aí passou uns 3 ou 4 meses nesse ritmo, eu pensei, cara, eu tenho uma experiência bem razoável já, montei vários equipamentos, eu acho que eu posso começar a dar consultoria. Porque na minha mente, né, na faculdade, os professores falavam, olha, o engenheiro tem até 40 e poucos, quando tiver 40, 45 anos de idade, sai da indústria e monta sua consultoria. Você estava esperando chegar aos seus 40 anos? Eu estava esperando chegar aos 40 anos. Só que com 25, basicamente 26, bateu na minha porta. Oportunidade. Eu falei, opa, peraí. Aí depende de começar devagarzinho. E aí comecei. E de lá para cá, cara, foram mais de 500 projetos, em diversas áreas. Clientes pequenos, clientes grandes, complexos, sustentabilidade, respirometrias, ajuste de processo, plantas novas. Então, assim, pegar desde a parte de concepção, ajustar problemas. Então, isso foi me dando várias bagagens. E eu fui rodando pelo país, cara. Então, assim, comecei em São Paulo, ABC, depois interior de São Paulo, depois para Minas Gerais, Goiás, depois Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e assim vai, cara. Eu nem tenho tempo, às vezes, de fazer grandes postagens nas redes sociais, porque tô em movimentação. A vida é dinâmica. Exato. Eu sei que é bem isso. Tá. Interessante. Então, na verdade, você foi atraído, né, para esse mundo da consultoria, por exemplo, por uma questão reativa. Não foi um movimento intencional. Ele tava guardadinho lá, tal, né? E eu também percebia que o mercado tinha uma questão com a universidade, porque assim, a universidade é muito acadêmica, muito teórica, muito devagar. E o mercado quer coisa prática. Sim. Eu pensei, cara, eu conheço um pouco da universidade e um pouco do mercado, acho que eu posso eles darem a mão. Né? Então aí eu formei a EQMA Engenharia, né? Que é Engenharia Química e Meio Ambiente, né? As siglas e tal. Então, desde então, eu tenho feito aí tratabilidades, enfim, várias situações da área de saneamento. Muito bem, muito bem. Henrique, então, eu quero aproveitar, né? E eu sei, porque a gente já coopera já há alguns anos, né? Você comigo e eu com você. E eu sei que uma das bandeiras, se é que eu posso dizer assim, que você estuda, conhece, acho que foi inclusive parte do seu mestrado, é o reator batelada sequencial, né? O SBR, da sigla do inglês, né? Sequential Battery Reactor. Então, para que isso gera muita confusão, né? A Lagos, por exemplo, é uma empresa muito versada em membranas. Nós fazemos também SBR, mas não é uma coisa que nos bate a porta todos os dias, né? Mas há muita confusão, né? Muitas vezes a gente fala MBR, as pessoas pensam em MBBR ou SBR, porque as siglas são sempre terminadas em BR, né? Parece que é a mesma coisa, mas são coisas distintas, né? Embora a base seja a mesma, né? O tratamento biológico, o uso dos micro-organismos, são tecnologias que têm cada uma delas o seu espaço de aplicação. Então, para a gente começar, que vai ser com certeza, eu quero aproveitar esse teu lado professoral mesmo hoje, né? Então, para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu e é confuso, né? O que é o SBR?
Olha, o SBR é um processo, lodos ativados, operados em batelada. Então só tem um tanque de reação e nada mais, né? Esse é o verdadeiro espírito de ET compacta. Quando a gente fala em ET compacta para reuso, o pessoal fala que as pequenininhas é por conta da vazão, né? Mas quando a gente fala em processos, o compacto é menos equipamentos, menos operações. Então o reator SBR é único, tem apenas ele. Alguns periféricos, mas na essência é um único reator. Não tem decantador, não tem tanque de membrana, retorno de lodo. Até pode ter, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas ele é muito robusto, é muito compacto. E ele se confunde um pouco com a história do saneamento até. Então, fala um pouquinho pra gente, então. Como que foi o desenvolvimento, já que você falou que ele se confunde com a história do saneamento. Então, da onde ele veio, né? É quase assim, né? O que come, da onde vem, para onde vão. Bom, o SBR, né, a concepção em si, ela vem à base do efeito de observação, né? Certo. Então lá na Inglaterra, no final do século XIX, quando eles estavam afastando esgoto da cidade, né, na cidade de Londres ali, eles notaram a questão do odor, né? Então foram ver por que estava tendo esse odor, tal, né, porque os micro-organismos ainda não eram tão conhecidos assim, né? Eles achavam que eram sólidos, então tratavam esse esgoto com físico-químico, reator físico-químico com fosfato de alumínio, por exemplo. Eles queriam abater os sólidos. Só que mesmo assim, percebia-se que, né, tinha essa questão de odor. E aí foram descobrindo que a questão era a queda de oxigênio. Então o oxigênio estava sendo consumido por alguma coisa, né? E daí isso causava as questões de ligação de esgoto e depois o mau cheiro, quando você chega na questão de anaerobiose, né? Enfim, e daí pensaram, legal, vamos colocar esse esgoto num tanque e vamos aerar então. Se o problema é oxigênio, vamos aerar. E começaram a aerar esse esgoto. E começaram a ter bons resultados, melhores do que o físico-químico. Porém, o pessoal percebia que crescia uma massinha lá dentro. E essa massinha era descartada. Chegou um dia, alguém falou assim, esqueceu de jogar essa massinha, ou deixou ela lá, e ela foi crescendo. E daí virou lodos ativados. Porque era biomassa em formação. Claro. A biomassa, não as bactérias do esgoto em si, né? Mas as que eram geradas a partir do alimento disponibilizado. Exato. Então daí que foi a virada de chavinha. Então daí a concepção do lodos ativados, a origem dela é embatelada, devido a essa observação. Falta oxigênio, então coloca oxigênio. Mas gera uma massa, mantém essa massa. E daí essa massa que é responsável pela degradação da matéria orgânica. E daí para frente, começou a trabalhar, mas a automação naquela época, na década de 20, começo do século 20, é muito complicado, é muito cara, né? Então passou por processo em fluxo contínuo, e daí viraram as lagoas, enfim, né? E aí a coisa evoluiu. Evoluiu até chegar hoje no lodo granular aeróbio. E deixa eu te falar, então quando a gente fala no SBR, né, a própria sigla fala de bateladas em sequência. Então, de maneira geral, vamos realmente agora mergulhar no tema, né? Então, quais são essas bateladas sequenciais ou esses ciclos? Como que a coisa realmente acontece? Bacana. O ciclo em si eu tenho 4 fases. Então, você inclusive mandou pra gente, tem uma imagem pra gente, pra nos apoiar, né? Tem uma imagem pra... O pessoal vai colocar na tela aí pra gente poder explicar pra você que tá nos ouvindo. Então, em geral, são no mínimo 4 etapas, né? 4 ciclos de processo. O primeiro deles é o enchimento, né? Nesse enchimento, o tanque não está vazio, tá? Eu tenho ali a biomassa dentro do tanque da última batelada, tá? Então eu faço esse enchimento por cerca de uma hora e meia que seja. E depois tem a fase de aeração, a fase ativa do processo, onde a gente liga o aerador, normalmente ar difuso, e fica rolando a aeração por um X período de tempo, 2 horas, 3 horas, né? Depois eu paro a aeração, né? Não tem mais alimentação, portanto, e espero a sedimentação. O tanque está parado, então é uma sedimentação perfeita, porque não tem turbulência do fluxo, então a tendência é que tenha menos escape de sólidos. Esse lodo vai para o fundo do tanque, e daí depois de 1 hora eu tenho a descarga do clarificado, né? Ok. Então aí vai descarregar por 1 hora, 1h30 aproximadamente, para um dispositivo que é um decanter, que fica flutuando em cima do tanque, né? Então é um processo robusto e depois ele pode voltar a fazer a próxima batelada. Excelente, excelente. E, bom, e aí sempre vem aquela pergunta, né? Quando é que eu posso, então, usar esse reator? Porque daí fica, por exemplo, pode ficar uma dúvida na nossa cabeça. Então, você tem um tanque, ele é enchido, há um tempo de reação / aeração, um tempo de sedimentação, descarga, né? E retomada desse ciclo,
né? Mas, por exemplo, no momento em que o tanque está em sedimentação, por exemplo, no caso de uma indústria ou de uma pequena comunidade, o esgoto continua sendo gerado. O que eu faço, então, com esse esgoto que está chegando? Muito bem, ótima pergunta. O que a gente pode fazer é ou ter uma equalização, se a vazão for pequena, ok, ou trabalhar com um segundo reator, ou um terceiro reator, ou um quarto reator. Perfeito. Então, terá sempre uma alimentação e terá outro sempre em outras fases. Okay. Então, a gente consegue programar isso para fazer, selecionar cada reator para fazer cada etapa de processo. Tá? Para evitar esses conflitos. E isso permite uma centena de combinações. Com certeza. Então, por exemplo, quando que eu uso um SBR? O que, por exemplo, eu sei te falar aqui rapidamente quando eu deveria usar um MBR, né? Até num outro podcast que nós gravamos com o Marcelo da Torei, né? A gente abordou muito isso, né? Sobre a intencionalidade do MBR. O MBR não é uma tecnologia para qualquer aplicação, né? Então, eu imagino que o SBR também. Então, qual seria aí, na sua visão, né, os drivers para a instalação de SBR? Quando que eu devo usar um SBR? Ou quando que pelo menos eu devo olhar para ele, né, como uma opção? Muito bem, é uma ótima pergunta. Isso me lembra um pouco o professor Pedro Além, né? Ele falava que não existe a melhor tecnologia para tratar esgoto, existe a melhor para aquela aplicação, né? Perfeito. Então eu tenho que conhecer bem o que está acontecendo ao cenário. Então assim, eu pensando no SBR, talvez quando eu não tenho muito espaço, tá? Quando eu tenho fluxos de vazão que são intermitentes também, isso facilita bastante. Eu tenho um pico muito alto de vazão e de repente tem um pico muito baixo de vazão. Então posso ter uma equalização ou posso usar o reator como equalizador. Então, nessas flutuações de entrada, posso trabalhar nele. Se a gente tem questão de pouco espaço, às vezes até a questão de simplicidade operacional, né? Então, um processo que a operação é um pouco mais simples, não tem que ter bombas de retorno, não tem que ter muitos periféricos, né? Então, isso acaba enxugando também até um pouco o custo, tá? Antigamente se falava, automação é muito mais cara, mas hoje em dia a automação está tão vinculada na gente, não dá mais para pensar nada sem automação. Até um simulador ativado, em cima de MBR, tem automação avançada. E assim, a automação no SBR é extremamente simples se a gente comparar com o MBR, por exemplo, né? Então, dá para a gente trabalhar com uma automaçãozinha tranquila e um sistema enxuto em termos de periférico, o que reduz o custo de manutenção, com bombas e, enfim, uma série de outros problemas aí. Perfeito. Mas, sendo um reator batelada, eu imagino que para você, né, que é projetista, você tem uma maneira de calculá-lo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai calcular um load ativado, tem uma série de parâmetros, porque ele é um reator de fluxo contínuo, que a gente tem que levar em consideração, né? Então, quando eu penso num load ativado, nós estamos falando de um reator de mistura completa. Então, por definição lá, da nossa tradicional disciplina de cinética, né, de engenharia de reatores, quando o esgoto entra no tanque, a concentração já é a concentração de saída, a concentração final de substrato. Exato. Mas por ser batelada, a gente sabe que não é assim, né? Ao longo do tempo, essa concentração vai variando. Então, vamos atiçar aí, talvez, a curiosidade dos acadêmicos e também dos engenheiros mais puristas que nos escutam hoje, né? Então, como que você calcula um SBR, né? Quais são as diferenças, o que você leva em consideração, que parâmetros você tem que prestar atenção na hora de calcular? Legal, ótima pergunta. E assim, quando a gente vai calcular loads ativados, a gente pensa em uma centena de parâmetros. Talvez o primeiro seja a idade do lodo, né? Perfeito. A idade do lodo no fluxo contínuo, ela não é a mesma do fluxo em batelada. Porque no fluxo contínuo eu tenho sempre aeração, então significa que a biomassa está sempre crescendo. No SBR, eu tenho que contar as horas ativas, horas de aeração. Então, por exemplo, se no dia eu fecho 12 horas de aeração, eu tenho a metade da idade do lodo convencional. Então, se eu tenho 24 dias de idade do lodo no fluxo contínuo, eu vou ter 12 no SBR, porque eu tenho menos horas de aeração. Então, todas aquelas equações que eu tenho de modelagem cinética, temos que colocar um coeficiente de correção com base nesses ciclos, tá? Se você lê o Metcalfe em Ed ou outros autores, até o próprio Marcus von Sperling, fera da UFMG, li todos os livros do cara, enfim, outros também, até o professor Van Handel, né? A batelada, a cinética em si, embora o conceito lá da engenharia tenha essa variação da concentração ao longo do tempo, os modelos que existem hoje são um fluxo contínuo.
Só que esses fluxos contínuos, os coeficientes são calculados com base em bateladas. Então, talvez seja uma espécie meio híbrida dessas equações. Então, com essa correção da realidade do lodo, já é suficiente para você conseguir ter esse ajuste de processo. Então, a essência é ajustar a realidade do lodo com base nos ciclos ativos do SBR. Daí a cinética pode permanecer a mesma. Só que você esquece retorno de lodo, essa parte toda. Interessante. Por exemplo, e como que você ajusta, né? Ou como que você... que tipo de técnica de cálculo? Então, por exemplo, você tem lá um efluente industrial que tem uma determinada concentração de matéria orgânica. E normalmente o cliente te dá uma matéria orgânica alvo aí, né? Seja por uma questão de uma normativa ou por uma necessidade de alimentar uma outra operação unitária que vem subsequente ao bioreator, né? Então, como que você ajusta, por exemplo, essa remoção de substrato, né? Olha, eu inicio com... vou chutar um número aqui, por exemplo, 800 de DQO e eu preciso de uma DQO a menor de 100, né? Como impacta isso aí no SBR, por exemplo? Em termos de cálculo, ele segue o fluxo convencional. Okay. Você vai pensar num reator fluxo contínuo. Tá? O que vai mudar é a forma como você vai alimentar o processo e como você vai quantificar espaço de lodo, espaço intermediário e espaço de volume de enchimento. Tá? Então, a gente segue o fluxo calculando a idade do lodo. A idade do lodo você vai calcular o volume de biomassa ativa no processo. Tá? Daí você determinar qual que é o seu teor de sólido que você quer no reator. Daí você tem um volume de lodo. Aí você vai somar mais o volume de alimentação. E daí você tem um volume do reator. E é aí que o pessoal esbarra na trave. Errou na unidade do lodo. Essa questão desse volume, ele acaba sendo muito mais baixo do que deveria ser. Então é onde o pessoal pega um pouquinho de alguns errinhos aí. A gente vai em umas estações, tem que mudar os ciclos para conseguir acertar essa parte. Né? Excelente, excelente. E daí fica, por exemplo, antes da gente falar de coisas mais práticas, né, ou por exemplo dos problemas, né, que daí eu quero que você aborde não só os problemas sobre uma perspectiva de engenharia, mas também de operações. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida, né? Então, por exemplo, se eu tenho um caso, né, por exemplo, em que eu tenho que fazer remoção de nutrientes. Então, se eu vou projetar uma MBR ou se eu vou projetar um sistema de fluxo contínuo, eu vou colocar meus tanques anóxicos, sejam pré-anóxicos ou pós-anóxicos com dosagem externa de carbono, enfim, eu vou fazer toda uma configuração para, né, promover ambientes, por exemplo, de aerobiose ou anoxia, para que o meu micro-organismo a cada momento esteja trabalhando de uma maneira diferente e eu possa converter amônia, ou converter nitrato, reduzir nitrato, enfim. É possível remover nutrientes com um reator SBR? E se é possível, como que funciona essa mágica? Como que a magia acontece? Olha, é muito possível e assim, temos diversas configurações. Várias opções, um leque bem grande, né? Por exemplo, você citou os processos do Bardemfo, né? Ou o UTC modificado, que tem lá tanques anóxicos, retorno de lodo e tal. A diferença básica seria que eu tenho, no fluxo contínuo, o espaço físico é diferente. No SBR eu vou ter tempos diferentes no mesmo reator. Então, por exemplo, vou fazer um enchimento, eu posso fazer um enchimento aerado se eu quiser fazer uma pré-nitrificação, uma pré-aeração. Depois eu posso desligar a aeração e ligar um mixer para manter em mistura uma zona anóxica. Depois eu posso ligar a aeração novamente para fazer a remoção final de matéria orgânica. E depois eu posso desligar o reator para fazer a sedimentação e depois eu descarte. Eu também posso fazer a alimentação já pensando no reator anaeróbio para remoção de fósforo. E daí na sequência eu entro com a aeração, faço uma zona anóxica no meio do caminho e depois volto para a aeração de novo, sedimentação e descarte. Ou seja, então o segredo na verdade está em como você manipula os ciclos de aeração e não aeração. Isso. Se eu começo, por exemplo, um enchimento sem oxigenação, eu posso e começo a misturar a biomassa, eu já posso gerar uma zona anaeróbica. Exatamente. Né? Depois eu aero, nitrifico, deixo de aerar e promovo a desentrificação. Então o segredo está nos ciclos de cada fase. É isso? Exatamente. O ciclo de cada fase, e daí tem a cinética de cada um deles.
que vai seguir a mesma lógica que eu comentei há pouco sobre a questões do lodo. Eu tenho que corrigir as fases ativas do reator para conseguir dar os tempos dos ciclos. Perfeito. Isso tudo, imagino que com boa automação. Sim, com boa automação. E é uma automação basicamente contadoras. Liga e desliga a válvula, liga e desliga o equipamento. Então, assim, são coisas mais simples. Não tem sensores de temperatura. Você chega a usar, por exemplo, potencial redox para poder controlar, por exemplo, e entender que o ciclo está chegando ao fim ou está começando? Como funciona um pouco dessa automação, né? Que aqui é só por tempo ou você usa outros parâmetros para te nortear? Em geral, a gente trabalha só com os tempos. Quando a gente faz o desenvolvimento de uma tecnologia nova, um efluente industrial diferente ou tem um problema operacional, daí a gente vai com essas medições, né? Vamos até fazer respirometria, por exemplo, para ver o que está acontecendo com o reator, né? Para rever os ciclos às vezes, né? Então, teve um reator lá em Goiás que a gente teve que aumentar o ciclo de 4 para 8 horas de aeração. Então, isso bagunça toda a estação. Purga de lodo, operação, ciclos anóxicos e tal, daí a gente faz o caminho contrário, né? Então, tem essa questão, mas mais para corrigir a operação assim. Excelente. E dentro desse contexto, por exemplo, o que você pode compartilhar conosco, por exemplo, de desafios ou problemas no que se refere à engenharia mesmo, a projeto, e também em relação à operação, né? Quais são os desafios que o SBR traz, por exemplo, para a operação? Bom, primeiro é até uma coisa que eu particularmente tive, que era uma questão de SBR, né? Mas assim, eu fui fazer meu mestrado, pensei em um UTC, um Bardenfo, e me deparei com um sistema de lodos ativados em batelada com recirculação interna, né? E daí eu fui estudando um pouquinho mais sobre isso. Então assim, a primeira coisa é essa barreira, né, de entender como é que é o processo, que assusta. Chega para um operador que está acostumado com lagoa ou com um lodo ativado convencional, o que é um SBR? Então é explicar essa questão dos ciclos, que as vazões elas têm um porquê, o tempo de enchimento tem a sua razão, tem a sua vazão devido a uma velocidade X, né? E assim como o lodo desativado convencional, eu tenho lá problemas de controle de pH, controle de OD, né? No caso do OD dos lodos ativados, em batelada, eu tenho que trabalhar com OD um pouco mais alto, né? Já que é um ciclo de aeração um pouco mais curto, né? Então o OD normalmente eu trabalho com uns 3 e pouquinho, em vez de trabalhar com uns 2, né? Então, esses cuidados operacionais diferenciados em relação ao fluxo contínuo. Então, o operador também tem que saber que não vai seguir as mesmas regras, né? Então, purga de lodo, por exemplo, é um pouco diferente. Eu posso fazer purga de lodo após a sedimentação do lodo ou durante a aeração. Só que, assim, isso muda completamente o volume de purga, que vai afetar completamente a cinética do reator. Então, o operador também tem que estar ciente que ele está afetando um processo biológico, e daí tem as suas consequências. Então, acho que ter esse conhecimento é o primeiro ponto, assim. Então, Henrique, por exemplo, a operação precisa ser treinada, né? Na verdade é isso. Precisa. Tá. Precisa entender um pouco, né, esses meandros aí do reator batelada. Exatamente. Muito bem. E me conta uma coisa, e quando esses problemas surgem, por exemplo, quais são os problemas comuns então? Já que você falou que tem desafios, né, tem desvios, eu queria que você trouxesse assim, algo bem prático para a audiência, né? Sei lá, a gente sabe que quando a gente tem um lodo ativado, né, um dos problemas que talvez são os mais famosos são o de bucles filamentosos, né? São os mesmos problemas que acometem um lodo ativado, por exemplo, eles também acometem um SBR. Então, elenca pra gente, sei lá, 2 ou 3 problemas, né? E quando eles acontecerem, né, o que a gente tem que fazer? Quem tem um SBR está nos ouvindo agora, né? Como que funciona? Que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que recorrer? Que técnica eu tenho que utilizar? Legal. Bom, eu trago boas notícias, né? Quanto a bucle filamentoso de lodo, o SBR praticamente não tem, tá? Porque como a gente tem essa fase de enchimento sem aeração, você acaba com as filamentosas ali, então você inibe que elas cresçam. Então, assim, é algo bem interessante. A principal coisa que eu observo no erro de operação em SBR é a purga de lodo, né? Porque o pessoal acaba esquecendo de fazer. Então, a sedimentação começa a você ver a camada de lâmina líquida, você consegue ver literalmente a lâmina líquida descendo, né? Aumentando, na verdade, o lodo descendo. Só que o pessoal esquece da purga. Então, porque como é ciclo de batelada, às vezes a automação não foi incluída a purga de lodo.
Porque até não é bom fazer isso, porque tem que ter um controle certo de volume em relação ao teor de sólidos, porque ele pode variar um pouquinho. E normalmente, por exemplo, falando já de, desculpa te interromper, mas o que você controla? Qual é o momento de fazer a purga de lodo? Bom, assim como o lodo de óleo convencional, tem um teor de sólidos para atingir. Ok. Então, digamos assim, vou trabalhar de 4 a 6. Chegou no 6,5, 6 alguma coisa, dá uma purguinha. Aí você vai escolher, vou fazer a purga do lodo durante a aeração, final do ciclo de aeração preferencialmente, né? Ou depois da sedimentação. Tá? Aí liga a bomba, assim, só que os volumes são diferentes. Né? Durante a aeração eu tenho lá, vamos supor, 4 gramas por litro. Durante a sedimentação eu vou ter 8 ou 10. Então o volume de lodo de purga é bem diferente. Durante a aeração seria mais recomendável, porque pelo menos você tem ele numa mistura completa. Exato. Só que você esbarra na questão que vou ter que adensar esse lodo. Ok. Né? Mas enfim, se tiver uma opção, é uma configuração bacana, porque é mais seguro. O processo fica muito mais redondo. Mas em geral a gente faz depois de sedimentado. E então aí que morre o problema. Porque assim, às vezes não tem o controle de teor de sólidos adequado, daí eu tiro mais ou menos o lodo e ele vai crescendo. Só que aí começa a ter os efeitos de arraste de lodo e tal, mas não por buque filamentoso, mas sim por excesso de SSV. Ok. Assim, já vi reatores com 12. Uau, parece um MBR. Exato. Então assim... Mas para sedimentar é a mesma regra de ouro, né? Sim. Você não deveria passar aí de 3 a 5, 6 gramas, porque senão você começa a ter problema. O SBR dá para trabalhar um pouquinho mais na sedimentação. Então assim, dá para trabalhar com 6 ou 7 às vezes. Né? Aquele reator em Goiás que eu comentei, ele estava trabalhando com entre 8 e 9. Tá. Até porque o ciclo de sedimentação é sem turbulência nenhuma, né? Ele é parado. É como sedimentar no Koninghoff. Exatamente. Você está fazendo ali um grande Koninghoff e você literalmente consegue ver a camada de lodo sedimentando. Assim, né? E daí tem todas as questões cinéticas. Né? Então, controle de pH, controle de aeração quando não tem aeração. Outro problema que acontece é a nitrificação. Ela é um pouco mais sensível nessa questão. Porque o tempo é um pouco mais curto. Então, assim, as bactérias nitrificantes, elas são um pouco mais lentas do que as bactérias heterotróficas. Então, nem sempre elas conseguem finalizar o ciclo. Então, a gente tem que dar a aeração um pouco maior para nitrificar. Ou seja, então, quando você tem nitrificação, você precisa estudar bem esse ciclo de aeração e muitas vezes alongar ele um pouquinho. Exatamente. E quando a gente faz esgoto sanitário, é tranquilo. Industrial, aí pode ter inibição. Aí as coisas podem ser um pouco maiores. Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que vem talvez antes, né, dos projetos, antes do reator estar pronto, né? Então eu perguntei para você quando utilizar, você já me deu uma dica, mas fala para a audiência um pouco, por exemplo, quais são os passo a passos que você normalmente entrega, né, lá na tua consultoria, como que vocês pensam, né, a IQMA pensa a construção do projeto, né? O que o cliente precisa saber, por exemplo, ou conhecer, né, ou que normalmente vocês fazem para tomar decisão? Não, o SBR aqui realmente é uma tecnologia que é aplicável. Quais são os parâmetros que você utiliza, que são mínimos pelo menos, né, ou desejáveis, na hora de compor um projeto com um reator SBR? Bom, a primeira coisa é ter uma boa caracterização do efluente, né? Saber qual é aquele QO, sólidos, etc. Né? E saber qual é o parâmetro de saída. Daí a gente define a tecnologia, a rota de processos. Né? E depois a gente vai pensar convencional ou batelada. Essa divisão de águas vai ocorrer em relação ao espaço físico da planta. Às vezes a empresa não tem espaço para colocar um Bardenf, por exemplo. São 4 tanques, tem recirculação interna, tem que ter elevatória de bomba, um decantador gigantesco, um flash de aeração, mais equipamentos. Às vezes o cara não tem espaço. Então, a USBR acaba ganhando força nesse aspecto. Né? Então, é conhecer um pouco esse efluente, chega na mesma linha ali e verifica basicamente a questão hidráulica, né? A questão de vazão e o espaço físico. Daí a gente consegue tirar quem vai ser melhor. Interessante, interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta também, né? A gente sabe que às vezes variar, né? Dependendo da carga do efluente, os processos anaeróbicos são bem-vindos, né? É possível ter um reator anaeróbico operando em ciclos de batelada, por exemplo? Até existe, né? Na literatura traz alguma coisa assim, mas tem uma eficiência muito pequena. Né? A questão também da baixa remoção de sólidos. Ele não performa muito bem, assim. Então vai melhor um ASB, vai melhor um EGSB, ou uma coisa do tipo. Entendi. Mas na remoção de nutrientes, por exemplo, você
gera zonas anaeróbicas para poder promover essa questão. Exato, aí são bactérias, grupos de bactérias diferentes, né? Tá. Eu tenho bactérias fermentativas facultativas, né? Tem as bactérias específicas lá, antigamente chamadas de polipês, né? Hoje são organismos acumuladores de fósforo, né? Ok. Que puxam o fósforo, mas elas também liberam de acordo com a zona aeróbia, a zona aerada ou a anaeróbia, né? Enfim, então tem essas... Não são organismos estritamente anaeróbicos. Eles são facultativos, de acordo com o ambiente eles vão usar oxigênio ou não. Perfeito, perfeito. Henrique, falando um pouquinho então, ainda, né, do SBR, você comentou comigo aqui, por exemplo, um SBR com recirculação interna, né? Eu fiquei curioso também, né? Eu queria que você pudesse nos explicar, então, como que é possível, né? Que objetivos vocês têm, né? Como projetista de SBR, por exemplo, inserindo uma recirculação interna. Quais são os benefícios? Qual é o impacto, né? E por que recircular internamente ou não? Explana isso um pouquinho pra gente. Legal. Isso é uma coisa bem interessante, não é comum de se ver, né? Eu dei para isso no meu mestrado, inclusive. A gente fala em lodos ativados convencional, eu penso tanque de aeração, decantador. SBR, eu penso SBR, alimenta, descarrega e vai embora. Mas podemos incluir uma recirculação interna dentro do tanque de SBR, desde que seja tripartido, né? Então, no caso do meu mestrado, foi um sistema que chama Cyclic Activated Sludge System. Então, eu tenho uma câmara, um seletor biológico, uma câmara anaeróbia, de fluxo vertical. Depois eu tenho uma zona anóxica com uma microaeração e depois eu tenho a zona de aeração. Então a alimentação ela entra nessa camada, nesse seletor biológico, o tanque anaeróbio, e segue para a zona anóxica. E depois vai para a zona aerada. Só que eu tenho um reciclo da tanque de aeração para esse seletor. Aí o que eu faço? Estou retornando o lodo para uma condição anaeróbia com alimento. Então eu favoreço as polipês, né? Então a remoção de fósforo começa nesse processo. Eu também tenho uma questão que é a saturação da DQO em relação ao lodo. Então a dinâmica de nitrificação ela acaba acontecendo também. Na sequência eu tenho uma zona anóxica para tirar o nitrogênio e volta para a aeração. Esse reciclo ele é pequeno, de 20% aproximadamente. Tá? Então já é o suficiente para retornar essa biomassa para ter essa remoção de fósforo e nitrogênio. E aí, por exemplo, eu sei que nós vamos colocar uma imagem na tela, né? E como que funciona, por exemplo, então, essa reticulação só acontece no momento da reação? Explica um pouco isso melhor. Quando o reator entra em sedimentação, por exemplo, né? Como que as outras câmaras estão trabalhando, né? Explica, vamos ser mais práticos com isso aí. Legal, então o enchimento eu estou fazendo com aeração, tá? Então enchimento e aeração ao mesmo tempo, e estou recirculando da zona aerada para o seletor biológico, tá? Então isso está rolando. Fica ali, no caso do esgoto sanitário, fica por 2 horas nesse ciclo. Depois desliga a aeração, sedimenta. Aí segue o fluxo convencional. Tá. Nesse momento de sedimentação não tem reticulação. Não tem reticulação, lá parou. A primeira zona é anaeróbio, então ele consegue permanecer sem oxigenação. A segunda zona você fica microaerando ou para tudo? Para tudo. E aí na sequência vai para a zona aerada que está parada também. E o descarte de clarificado é sempre feito pelo tanque de aeração, né? Então a proga de lodo também, sempre no mesmo tanque. Sempre na fase aerada. Excelente. Esse foi o processo que você usou em Goiás ou não? Não, em Goiás ele foi... não foi o que eu projetei, né? Eu trabalhei com uma empresa de engenharia, né? Dando conselho para as empresas de engenharia, que é uma das coisas que eu mais faço. Tinha um engenheiro, um holandês, que fez esse projeto, fez essa concepção. Ele tem não tem essa recirculação interna, mas ele tem uma alimentação pelo fundo do tanque. E ele promove esse seletor biológico nesse momento. Então ele faz a alimentação sem aeração. Então eu tenho alto volume de sólidos com baixo teor de carbono. Então eu tenho a hêmera em cima. Então promove uma saturação que já começa a remoção de fósforo ali, né? E daí entra na zona anóxica, ligando o mixer, e depois faz uma zona aerada. Perfeito. Então daí ele faz um ciclo muito mais enxuto, porque a sacada desse processo está nessa fase de alimentação. Em termos gerais, assim, não sei se você se recorda, mas, por exemplo, nós estamos falando de quanto em remoção de DQO, por exemplo. A DQO saía de que valores, ia para quais valores, e os nutrientes, né? Qual foi a performance dessa tecnologia? Esse reator, ele entrava com uma DQO e DBO, vamos falar em DQO que é mais fácil. DQO entre 6 e 6.500,
saída com uns 20, 30. Tá. Nitrogênio total entrada uns 120 aproximadamente, e saia com 8 a 9 no máximo, que era o padrão de lançamento, né? Isso é nitrogênio total, tá? Não nitrogênio amoniacal, total. E o fósforo entrava com uns 28, 25 e saia com 0,2, 0,3. Tudo via biológico, sem dosagem sem dosagem de nada. E sólidos suspensos, 5, 6. A turbidez era 2, 3. Assim, é um processo, a sedimentação muito robusta. Interessante. Muito interessante. Bom, Henrique, eu queria então agradecer, né, seu tempo aqui conosco. Eu acho que foram alguns minutos aí, mas sem dúvida nenhuma, dos nossos podcasts foi o que a gente mais mergulhou assim numa tecnologia, né? Eu mesmo fiquei surpreendido porque eu não sou um estudante do SBR, né? Eu sou o cara das membranas. E é bom saber, né, como que o SBR tem realmente flexibilidade, né? E principalmente, né, a gente encontra muitas indústrias, né, com muitas variações de vazão, ou seja, é realmente uma opção que a gente no Brasil precisa visitar, né? Não são muitos SBRs que a gente encontra, né, por esse país afora, mas sem dúvida nenhuma eu estou bastante animado, né, com a tecnologia, né, que não é nova, mas que realmente essas variações com certeza são coisas mais recentes, né, e nessa aplicação. Então, eu queria deixar aí você com considerações finais, né, não sei que recado que você quer mandar, mas o microfone é seu. Legal, Leis. Bom, primeiramente, novamente, muito obrigado, né, acho que foi um papo bem bacana, espero que tenha trazido novas informações, ou colocado algumas pulguinhas atrás da orelha, assim, em termos de como a gente pensa em tecnologias, né. Bom, e fico à disposição se tiver alguma dúvida, ou, não sei, tenho trabalhado aí com essas tratabilidades, né. Então, a gente tem a parte de fazer a visita ao cliente, resolver problemas, que é o que eu mais faço, na verdade, né. Sim. Então, do problema que era uma operação, a gente percebe que é um erro de projeto, ou às vezes é um pouquinho maior, e daí a gente está sempre, no final das contas, resolvendo problemas, né. Com certeza. Bom, e você que está aí me ouvindo, né, gostou dessa conversa, gostou desse bate-papo, então clica aqui, né, dá o seu like, coloca o seu comentário, manda sua pergunta, né, ou eu, ou o Henrique mesmo, né, vai ter um prazer enorme em te responder. E muito obrigado você que ouviu até agora, você que esteve aqui conosco, e a gente se vê no nosso Papo do Especialista podcast. Forte abraço.